Ok. Acho que para você essa pergunta, os medicamentos para a gripe comum podem ajudar no combate ao coronavírus? Não, mas aí Juliano pode responder mais profundamente. Na realidade, como eu já falei na primeira pergunta, né, o coronavírus, né, o Covid-19, que resulta na Covid-19, não é uma gripe comum. E por não ser uma gripe comum, ela tem suas particularidades. Então, medicamentos utilizados para a gripe comum, existem vários estudos que indicam que ele não vai surtir efeito para o Covid-19. Agora, é claro que esses medicamentos, eles ajudam a atenuar os sintomas, né, recorrentes da Covid-19. Então, ele pode ser... Agora, lembrando que qualquer medicamento que for usado, ele tem que ser prescrito por um médico, né? Então, geralmente, infelizmente, é um mau hábito do cidadão, não só do Brasil, mas do mundo, fazer o uso da automedicação. Então, a automedicação é muito perigosa nesse caso. Então, houve muitas controvérsias sobre alguns medicamentos utilizados para a gripe normal, que foram proibidos e voltou, etc. O aconselhado sempre é você buscar as informações de um médico, do seu médico que está lhe acompanhando. Mas o que a literatura indica hoje é que não, os medicamentos de uma gripe comum não vai ajudar no tratamento do Covid-19. Ele pode atenuar um pouco os sintomas. Nós temos apenas mais 3 perguntas. Eu posso tomar por conta própria a hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina foi alvo de vários debates, né, entre pesquisadores, entre políticos, etc. O que sabemos hoje é que a hidroxicloroquina, como outros medicamentos que têm outras finalidades, estão em estudo. E até o momento não há um consenso científico sobre a ação efetiva da hidroxicloroquina. Então, deve-se ter muita cautela com o uso desse medicamento. Então, faz necessário ver junto com o médico se é viável ou não usar o mesmo. A Anvisa liberou, sob supervisão médica e dependendo do caso, né, o uso da hidroxicloroquina, mas isso tem que ser visto com muita cautela, muito cuidado. Os estudos ainda estão muito no início a respeito do uso ou não da hidroxicloroquina. Muito bem. Só tem essa, né? A última não precisa, não. Certo. Nos grupos sociais tem sido divulgada a informação de que o coronavírus é imune a um organismo de pH maior que 5,5 e que devemos consumir alimentos alcalinos que ajudam a aumentar o nível do pH para combater o vírus. Inclusive, dá uma sugestão de alguns desses alimentos, como limão, abacaxi, a laranja, etc. Isso é verdade ou fake news? Fake news, né? A gente vem até chamar a atenção que a gente tenha cuidado com essas informações que chegam, principalmente nos grupos sociais, porque existe muito fake news. Primeiro, a literatura não relata o pH do coronavírus, não é identificado qual é o pH do coronavírus. E é fake também porque, se a gente for ver essa informação, ela coloca que os alimentos alcalinos, né, devem ser ingeridos alimentos alcalinos. E o que é um alimento alcalino? O alimento alcalino é um alimento que tem um pH básico. E aí, para completar, que a informação é bastante falsa, sem fundamento e falsa, dá como sugestão alguns alimentos aqui, que são algumas frutas, que foi destacado aqui, como limão, abacaxi e laranja, que são frutas consideradas cítricas. São frutas cítricas porque possuem um pH muito baixo, ou seja, as frutas cítricas são frutas ácidas. Totalmente ao contrário do que a própria informação traz. Alimentos alcalinos são alimentos básicos que possuem pH acima de 7. O pH 7 é um pH neutro. Tudo que tiver acima de 7 passa a ser já básico, teor básico. E abaixo de 7 é um pH ácido. E essas frutas que são relacionadas aqui são frutas
ácidas, então elas têm um pH muito baixo, algumas delas têm em torno de 2 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa, então são frutas ácidas que nem se encaixam nesse tipo de informação que está sendo passado aqui. Então, muito cuidado, isso é puramente fake news, não tem nada a ver e a gente precisa confirmar as informações que se recebe com as fontes realmente apropriadas que têm propriedade para falar sobre isso. Para a gente concluir esse momento de informações, eu queria saber se os senhores gostariam de me dar uma palavra bem objetiva, né, para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento difícil de pandemia que todos nós estamos vivendo. Então, vou começar com o Juliano, depois o Ladiane e a gente conclui esse momento. Queria deixar como mensagem para todos que essa pandemia ela é passageira, né? O vírus ele é real, ele existe, mas a letalidade dele é muito baixa. Quando a gente compara, por exemplo, com a taxa de mortalidade do ebola. Então, quando a gente trata de outros vírus, a gente vê que esse não é tão letal. A preocupação que a gente tem que ter, e ela é real, é justamente porque não existe até o momento uma vacina ou um tratamento adequado. Então, o ideal é ter prudência nesse momento, você fazer o uso da máscara, de uma limpeza constante, para evitar a contaminação. Então, eu desejo que todos aproveitem ao máximo as perguntas e suas respostas, que possamos juntos passar por esse momento, né, conscientes de que ele é passageiro e que ao final desse processo estaremos bem melhores do que hoje. Eu finalizo só confirmando, colocando aquilo que o Juliano já falou, a questão da prudência e que o momento é passageiro, né? Eu até brinquei quando eu fui comprar verdura e falei para a pessoa da verdura que a gente tem que ter calma porque o momento é passageiro e eu tenho certeza que ainda não é o fim do mundo. Então, ter paciência e sabedoria. A gente tem que ter prudência e sabedoria. E também eu chamo a atenção para a questão da coragem demais que muitos, às vezes, querem demonstrar ter. Eu não tenho medo da pandemia, eu não tenho medo disso, mas a questão não é ter medo. A questão é ter respeito pela situação, que exige respeito e atenção, porque vidas estão se perdendo, né? É um vírus letal, mata, e a gente tem visto que algumas pessoas chegam a complicações e chegam até a morte. E quero, para finalizar, para não ficar só em minhas palavras, colocar aqui também para a nossa reflexão o Provérbios, capítulo 8 e o versículo 12, a parte A, que diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então, que a gente possa ser sábio e prudente, né? E por questão de amor a nossas vidas, que ela é tão preciosa, e a vida daqueles que estão conosco, que a gente tenha prudência e sabedoria, como lidar com esse momento que exige delicadeza e atenção. Eu agradeço o convite, estar aqui compartilhando essas informações. Amém. Nós agradecemos aos professores Juliano e Ladiane pela belíssima contribuição que deram com essas informações que certamente serão muito úteis a todos nós. Agradecer também ao nosso irmão André, que veio aqui para nos ajudar especialmente para essa gravação. E eu acredito que todas essas informações são muito importantes para a comunidade em geral, para todos nós. Para todos nós isso é uma novidade, isso vai ficar na história, né, como um aprendizado para todos nós. E para encerrar esse vídeo, a nossa palavra é: tenha responsabilidade, creia em Deus acima de tudo, não se desespere, né? Siga adiante a sua vida fazendo a sua parte como cristão, como servo de Deus, para que você possa contribuir para que o mais rápido possível nós possamos estar passando por isso, dando glória a Deus. Amém. E encerrar com o texto que foi lido no início, 5,15 de Efésios: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Que Deus abençoe a todos, que possamos passar logo por esse vendaval, em nome de Jesus. Amém.